O deputado federal Sanderson, do Rio Grande do Sul, pré-candidato do PL ao Senado pelo Estado, comentou sobre a saída de Caroline Detoni do partido, ela que estava querendo concorrer pelo menos ao Senado de Santa Catarina. O Matheus Dias volta para trazer mais detalhes para a gente e a movimentação nesse tabuleiro, nesse xadrez da política. Matheus, você conversou com exclusividade com o vice-líder da oposição. O que ele falou e trouxe de informações, ou pelo menos sua visão, sobre essa repercussão da saída de Caroline Detoni do próprio PL? Cássio, boa noite novamente para você, boa noite a quem nos acompanha. No caso, conversei sim com o Sanderson, ele que é deputado federal do PL no Rio Grande do Sul. Ele disse que agora, desde que Flávio Bolsonaro, inclusive, deu uma ordem hoje pela manhã, dizendo que todos os estados do país têm que ter pelo menos um candidato ao Senado e um candidato ao governo da sigla do PL. E no caso, no Rio Grande do Sul, Sanderson é o candidato ao Senado, lá que no caso, Eduardo Leite é o governador, já não pode se reeleger. E lá eles têm Luciano Zucco, que é o deputado também que vai ser quem vai concorrer ao governo. Mas ele comentou também do vizinho, Santa Catarina, estado de Jorginho Melo, estado que é considerado de direita pelos eleitores, pelo menos pela maioria deles. Tem nomes relevantes que vão ser candidatos, como o caso de Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, como o caso de Esperidião Amin, ele senador que vai tentar a reeleição, por enquanto pelo Partido Progressistas, quem sabe, e Carolina Detoni seria o terceiro nome pelo PL, mas hoje ela disse que não vai continuar no partido, e o deputado Sanderson comentou que isso pode ser muito ruim para a sigla. Vamos ouvir. Sinceramente, não acredito que a Carol Detoni concorra por outro partido que não seja o Partido Liberal. Se isso acontecer, não vai ser bom para nós, porque se ela é do PL, ela está conosco aí já há quanto tempo, né? É uma excelente parlamentar. Tem a confiança do presidente Bolsonaro. Ela tem a confiança do governador Jorginho. Não tem proibição de o senador Esperidião Amin concorrer igual pelo PP. Pois é, eles falam de 3 nomes para 2 cadeiras, no caso Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro com entraves recentes. Michele Bolsonaro teria apostado em Caroline Detoni para ser a candidata ao Senado. Flávio Bolsonaro não aprovaria esse nome, no caso, e preferia Carlos Bolsonaro, irmão dele, e também Esperidião Amin, fez com que Carol Detoni, então, deixasse o partido, ou pelo menos anunciasse essa deixa. No caso, o Sanderson disse que espera que isso não aconteça e que isso realmente não faça ela ser candidata por outro partido, que isso teria, com certeza, uma espécie de racha ali no Estado. Ele comentou também sobre uma outra situação, essa de hoje, só trazendo mais esse bastidor, viu, Cássio, que hoje, especialmente, não teve a reunião do Congresso, reunião entre as lideranças partidárias do Legislativo, que sempre acontecem na quarta-feira. Essas reuniões semanais, hoje não teve, e ele criticou bastante o presidente da Casa, Hugo Motta, porque, na opinião dele, é um momento em que muitos assuntos estão em pauta e que não poderia ser desperdiçado uma data como essa. Deus, traz inclusive mais detalhes, você falou agora desse bastidor, né, do próprio deputado em relação, né, à não realização dessa reunião de lideranças que acontece semanalmente para definir as pautas da semana, da próxima semana, para trazer uma certa previsibilidade para dentro da Câmara. O deputado deixou claro como é que está essa relação com o presidente da Casa, Hugo Motta. Teve realmente esse descontentamento com esse episódio ou até mesmo a aproximação de Hugo Motta com Lula, que inclusive estão jantando neste momento, trouxe aí pelo menos um certo aborrecimento para o vice-líder do PL dentro da Câmara? Pois é, Cássio, pode ser sim que tem esse entrave agora mudando de lado, né? No ano passado o entrave que era muito frequente entre Lula e Hugo Motta, hoje pode ter sido o contrário, já que Hugo Motta participou de evento de Lula, vai jantar com o presidente. Teve também um evento grande de Lula em relação ao feminicídio, ao combate ao feminicídio. Hugo Motta, então, não marcou essa reunião do Congresso que acontece geralmente na quarta-feira, mas não marcou nem para amanhã. Às vezes, em casos excepcionais, em que a reunião acaba sendo cancelada, eles remarcam para o dia seguinte. Essa reunião não foi marcada, isso fez com que alguns deputados, pelo menos, olhassem com estranheza. Várias pautas como a assinatura da CPI do Banco Master, que muitos deputados têm batido nessa tecla, pautas como o PL antifacção, que vai retornar aos debates no Congresso em breve, pautas que, segundo Sanderson, deveriam ser debatidas com o máximo de frequência
possível. E perder uma data como essa faz com que eles não entendam ali a posição de Hugo Motta, nas palavras do deputado do Rio Grande do Sul, no momento que, segundo ele, nem justificativa teve para o cancelamento da reunião. Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade, a gente volta a conversar com você. Inclusive, gente, é importante a gente trazer um pouco também dos bastidores da saída da deputada federal Caroline Detoni do PL. Bom, o que estava em jogo? Ela é deputada federal, em vez de concorrer, ou pelo menos a sua reeleição à Câmara dos Deputados, ela queria tentar uma vaga no Senado. Está dentro dessa questão da dosimetria e tudo mais, lançando ali uma defesa em relação a Jair Bolsonaro. E Carol Detoni, que é uma pessoa muito marcada na defesa desse campo, mas muitas vezes o santo de casa não faz milagre, né? Muitas vezes aquela pessoa que é tão de casa acaba sendo deixado de lado, acaba sendo, de alguma forma, solicitado que ela abra mão do seu projeto. E aí, nesse sentido, ela não aceitou compensação, vai acabar migrando de partido e vai ser realmente um nome bastante forte nessa disputa eleitoral. A gente vai continuar provavelmente tendo 3 candidatos fortes, mas apenas 2 vagas em jogo. Ô Dora, como é que você enxerga esse rearranjo político lá no estado de Santa Catarina, que é um estado também bastante caro, né, para a oposição do governo? Olha, o que eu vejo preocupação do deputado Sanderson, que conhece a região, Você vê quando ele diz, vai ser muito ruim para a gente se a Carol Detoni for candidata ao Senado por outro partido. Muito ruim para a gente, ele quer dizer, corremos o risco de perder para ela. E quem fez a confusão foi formada pela entrada do Carlos Bolsonaro, que renuncia ao cargo de vereador no Rio e vai para Santa Catarina. E isso provocou uma reação da direita, ficar todo mundo meio tímido assim, porque afinal de contas é filho do Bolsonaro e tal, mas olha, Espírito Amin foi governador, super mega blaster experiente, senador. Essa Carol Detoni eu nem sabia que era isso tudo, mas eu estou tomando pela preocupação externada pelo deputado Sanderson. Ele falou sério quando ele disse vai ser muito ruim para a gente. Então, não será surpresa se, de repente, o Carlos Bolsonaro for tirado dessa disputa pelo eleitorado, pelas cúpulas, pelo partido. Ele está dentro, é dele a vaga. Ele conseguiu tirar a Carol Detoni. Vamos ver o que pensa o eleitorado.